A gente pode dizer no cristianismo, né, assim como a gente vê algumas coisinhas no discurso de Pedro e no discurso de Paulo, a gente pode dizer que no cristianismo é possível separar assim, olha, isso aqui no cristianismo Paulo defendeu muito, ou então isso aqui no cristianismo é algo puramente que Pedro defendeu e que a gente tá hoje. É possível fazer essa diferença de um discurso de um do outro? Isso aqui é de Paulo, isso aqui é de Pedro na nossa fé? Olha, não é nem bom pensar nisso. Jesus, Maria e José, muitos passos ainda vamos dar até a gente se encontrar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, uma boa noite, paz e bem. Primeira segunda-feira de julho, dia 4. Tapiri da Fé está iniciando, está pedindo permissão para entrar em sua casa para levar um pouquinho da mensagem católica, um pouquinho do conhecimento da nossa igreja até você. Antes de começarmos o nosso programa, nós vamos fazer a nossa oração, pedir sempre a intercessão de nossa Mãezinha Santíssima, que ela sempre possa estar presente em nossas vidas, na vida de nossa família, na vida dos nossos amigos e, acima de tudo, sempre protegendo e intercedendo pela nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, com esta oração nós estamos dando início ao nosso Tapiri da Fé. E hoje, o tema que vai ser abordado, que vai ser tratado, conversado aqui conosco é São Pedro e São Paulo, as colunas da nossa igreja. E quem está aqui conosco para levar conhecimento até você sobre essas duas figuras, personalidades da nossa igreja, é o nosso amigo Diácono Pedro Moreno. Boa noite, Diácono. Boa noite, tudo bem? Então estamos aí para contribuir também, né, um pouco do conhecimento, levar aos nossos irmãos, né, quem é Pedro e Paulo. Muito bom. Só lembrando que o Diácono não é a primeira vez que veio aqui, hein, que está aqui. Ele já veio no nosso programa Tapiri da Fé. E o Tapiri da Fé é assim, a gente sempre pede bis quando a coisa é boa. E o seu Pedro falou e voltou aqui com a gente. Seu Pedro, a gente tem a tradição de, antes de começarmos o nosso bate-papo sobre o nosso tema, ler a palavra de Deus. E na verdade, toda a leitura da palavra de Deus era dar o norte do nosso bate-papo. Portanto, eu peço que você que ainda não leu a palavra hoje, essa palavra que nos sustenta, que dá força e santifica a nossa vida, quando colocamos ela em prática, pegue a sua Bíblia em Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Repetindo, Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Façamos a leitura juntos. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos:
se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Meus amigos, carta de Paulo aos Gálatas. E esses pequenos versículos, ele norteia a nossa conversa com o nosso amigo Diácono Pedro Moreno. Existe aí Pedro e Paulo. Mas, Diácono, antes de começarmos a abordar essas duas figuras, fale um pouco para os nossos amigos que ainda não teve a oportunidade de assistir a sua entrevista anterior. Fale um pouco da sua pessoa, do seu trabalho na comunidade, na verdade, o seu trabalho na igreja, porque o diácono, ele é da igreja, ele não é de uma comunidade. O diácono, ele pertence à diocese, né, e ele não é de uma comunidade, de uma paróquia, né, onde haver necessidade, ele vai ter que estar lá, né. Então nós já estamos aí no 6º ano de diaconato, né, estamos trabalhando na paróquia Cristo Rei, né, assessorando as pastorais, pastoral do batismo, pastoral do dízimo, né, catequese e as outras, enfim, né, onde a necessidade, o diácono está lá para assessorar, para ajudar, né, nortear, né, o trabalho de cada pastoral, né, pastoral da família, né, que estamos aí com um trabalho na frente para que a gente possa ampliar esse trabalho. Então, dentro desse contexto aí, né, então a gente trabalha aí já há 6 anos, já estou nessa paróquia direta há 6 anos e estamos trabalhando dentro desse contexto aí, né? Já pelo trabalho da comunidade, da igreja de diácono, a gente já trabalhava há muito tempo nessa comunidade, né? E estamos aí para colaborar e ajudar, né, no trabalho da comunidade e no crescimento da paróquia. Muito bom. Diácono Pedro, a gente estava conversando em off aí, Pedro e Paulo, essas figuras muito importantes para a nossa igreja, para a nossa fé, é tema de um curso de teologia, quase que um módulo, quase que o semestre todo, né? Mas vamos lá, Tapiri da Fé não tem esse tempo todo, mas tem um tempo suficiente para a gente mostrar quem foi essas figuras. Pedro e Paulo, quem foi esses caras? São Pedro e São Paulo, eles são conhecidos assim, considerados os cabeças dos apóstolos, né? Que foram os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto pela sua fé e pregação, quanto pelo seu zelo missionário. Então, por isso que eles se tornaram os pilares, a cabeça dos apóstolos, né? Para que possa formar essa igreja primitiva. Então, esse contexto aí de São Pedro e São Paulo, né? Muito bom. A gente sabe que Pedro e Paulo são figuras totalmente opostas, né? Pedro era um pescador que não tinha nem tanto conhecimento assim da escrita, né? Era um homem do povo. Paulo já era diferente, né? As características de cada um, né? E assim, o ponto principal onde os dois se encontram nessa nossa igreja. Olha, Pedro, que tinha como primeiro nome de Simão, né, que foi natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, ele que levou o Cristo a Pedro, né, pescador, né, como você falou, foi chamado pelo próprio Jesus, né, e deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Então Jesus chama ele, né? O próprio Jesus chama Pedro e vai deixar de ser pescador e sim pescador de homem, né? E princípio fraco na fé. Nós percebemos, a gente já em todas as nossas leituras, né? Chegou a negar o mestre durante o processo que se culminaria a sua morte na crucificação. O próprio Senhor o confiou na fé, né? E após a sua ressurreição, da qual o apóstolo foi a testemunha, né? Pedro e João correram até o túmulo, né? E foram testemunha da ressurreição do Senhor, tornando o intérprete do pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E que tornou o líder da primeira comunidade. Então Pedro se torna líder
ele que toma a palavra no dia de Pentecostes e aí começa a anunciar. Então ele se torna o primeiro líder da comunidade primitiva. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue. Ele, pois, foi martirizado em uma das perseguições de cristão, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque o próprio pedido dele que não era digno de morrer como seu mestre. Escreveu 2 epístolas, 2 cartas, e provavelmente ele foi a fonte de informações para o Evangelho de Marcos. Então essa aí é mais ou menos a característica de Pedro. Sabemos que tem muitas coisas a mais. Paulo, cujo nome antes era Saulo ou Saul, e era natural de Tarso, recebeu uma educação diferente de Pedro, que é pescador. Ele recebe uma educação esmerada aos pés de Gamaliel, na época a melhor faculdade, podemos dizer, que ele estudou juntos. Um dos grandes mestres da lei na época, Gamaliel. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se na fé cristã no caminho que conhecemos, o caminho de Tarso, através da palavra, quando o próprio Senhor ressuscitado aparece e chama pelo nome, chamou para o apostolado, recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor ele virou perseguido, de caçador virou caça, Então sofreu muito pela fé e foi coroado como um martírio, sofrendo morte por decapitação, Escreveu 13 cartas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Então o Pedro, apóstolo dos circuncisos, dos judeus, e Paulo dos gentios, dos pagãos. Na semelhança, primeiramente porque são apóstolos os dois, são semelhantes, são os apóstolos que assumiram, e são testemunha do Cristo morto e ressuscitado, porque isso que é importante, Eles são a testemunha do Cristo morto, morreu, mas ressuscitou. Sua pregação plantou a igreja que vive no testemunho que eles deram, Então Pedro, discípulo da primeira hora, seguiu Jesus nos dias de sua pregação e recebeu do Senhor o nome de pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E foi colocado à frente do colégio dos 12 e de todos os discípulos de Cristo. No segmento dos 12 e com todos o segmento do discipulado. Generoso, ao mesmo tempo frágil, chegou a negar o mestre após a ressurreição, teve confirmada a sua missão, a apacentar o rebanho de Cristo. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, 3 vezes, então foi convidado a apacentar a igreja de Cristo. Pregou o evangelho e deu seu último testemunho em Roma, em que foi crucificado sob o imperador Nero. Então essa é as características dos dois. Paulo não conhecera Jesus segundo a carne, mas foi perseguidor ferrenho de cristãos até ser alcançado pelo Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Jesus lhe fez apóstolo e pregou o evangelho incansavelmente. Paulo prega o evangelho pelas principais cidades do Império Romano, fundou inúmeras igrejas, combateu ardentemente pela fidelidade à novidade cristã. Qual é essa novidade cristã? A novidade do Cristo ressuscitado, Cristo ressuscitado. Quando se fala de Paulo, quando fala dessa novidade cristã, Paulo, quando começa a fazer seu trabalho missionário, ele passa por uma cidade e vê lá vários altares, inclusive um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, Paulo coloca, aqui eu vou colocar o meu Deus desconhecido, e aí coloca o Cristo ressuscitado, o Deus que é desconhecido para muita gente, e ele coloca essa grande novidade, o
Deus que ressuscita os mortos, né? É tanto que quando ele está dentro da pregação dele, ele diz, bom, quando ele começa a falar da ressurreição, ele diz, então depois a gente vai ouvir você, né? Então é uma novidade, a novidade cristã. Separando a igreja da sinagoga, ele separou a igreja da sinagoga, né? E foi preso e decapitado em Roma, também sob o imperador Nero, né? Então essa é a semelhança dos nossos apóstolos, né? Interessante que essa questão, quando o senhor fala que ele Paulo, né? Já fez essa separação entre sinagoga e a igreja, né? Exatamente. É muito interessante isso aí. A gente percebe que em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, Pedro faz todo aquele discurso, né? Um discurso bonito. E aí ele dá na Bíblia ele dá uma subida, é quando aparece já Paulo. Isso, Saulo, exatamente. Né? E aí tem as cartas de Paulo, as cartas de Pedro. E toda a nossa igreja ela é fundamentada, a nossa Bíblia, o Novo Testamento, para nós cristãos principalmente, tem os evangelhos, né? E logo em seguida vem o Atos dos Apóstolos, e as cartas, né? Isso. Paulo e Pedro, isso. Né? Tem as cartas de Paulo e de Pedro. A gente pode dizer no cristianismo, né? Assim como a gente vê algumas coisinhas no discurso de Pedro e no discurso de Paulo, a gente pode dizer que no cristianismo é possível separar assim, olha, isso aqui no cristianismo Paulo defendeu muito, ou então isso aqui no cristianismo é algo puramente que Pedro defendeu e que a gente tá hoje. É possível fazer essa diferença de um discurso de um do outro? Isso aqui é de Paulo, isso aqui é de Pedro na nossa fé? Olha, não é nem bom pensar nisso, porque Pedro e Paulo é apóstolo de Cristo, né? Eles se doaram a vida pelo Senhor, pelo Cristo ressuscitado. Então nós não podemos tomar partido, né? A Bíblia não tem partido, a Bíblia é de Cristo, né? As pessoas que passaram, as pessoas que escreveram são inspiradas pelo próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então nós não podemos dizer, não, isso aqui é de Paulo, isso aqui é de Pedro. É tanto que o Ato dos Apóstolos é dividido em duas partes, né? Primeira parte Pedro, segunda parte Paulo, né? Toda a vida dos Atos dos Apóstolos. E nós não podemos fazer essa separação, porque senão nós estamos dividindo, né? E Pedro e Paulo não se dividiram. Houve sim problemas, mas era o mesmo sentido, era a vivência de Pedro e Paulo, e nós não podemos, como cristão, não podemos tomar partido, né? Dizer, porque assim, olha, dentro desse contexto dessa pergunta, nós podemos até dizer assim que eu fui pela igreja por você ou pelo diácono, e nós estamos indo para a igreja por Cristo, porque senão a divisão é do encardido, né? Gostei do termo encardido, né? Pedro. Diácono Pedro, na nossa leitura aqui da carta aos Gálatas, né, Paulo ele fala em Cefas, depois fala em Pedro, né, e às vezes, para quem não tem uma leitura da Bíblia, pode confundir, né? Eu estava fazendo uma pesquisa também, antes da gente sentar para bater esse papo, que os primeiros padres da igreja, eles também levantaram essa hipótese, né, de que não, Paulo, Cefas é uma coisa e Pedro era outra. Nos seus estudos de teologia que o senhor já fez, né, Cefas é mesmo o Pedro de Jesus? É o mesmo Pedro de Jesus, né? É o mesmo apóstolo que foi chamado e que foi colocado na frente da igreja, né? Porque às vezes a gente vê assim, mas por que Paulo... E aí eu lhe pergunto, dentro dessa questão e dentro da nossa leitura, Paulo, ele diz que chama a atenção de Pedro, o primeiro papa da igreja, pela sua hipocrisia. Ele usa o termo aqui na nossa Bíblia de Jerusalém, o termo hipocrisia. Isso, né? Pô, Pedro, tu está sendo hipócrita. Por que ele atinge assim, de forma tão rude e tão assim, forte, cruel, o primeiro papa, com palavras assim rude, por tu é hipócrita? Primeiro, Paulo é muito zeloso, né? Ele era muito zeloso na religião que ele estava, né? Dos judeus,
aprendeu muita coisa, né? Ele é um estudioso e quando ele foi chamado por Jesus, né, que foi para uma missão, ele foi com todo zelo. Ele foi com todo zelo. E aí o que acontece? Paulo não chama a atenção de Pedro, não ficou receioso em chamar a atenção de Pedro porque tenha sido o primeiro apóstolo, né, no caso, né, antes. Mas ele chamou a atenção de Pedro porque ele estava pregando o Cristo, né? E o Cristo veio para uma liberdade. E nós sabemos que todo esse problema aí da chamada de atenção já tinha acontecido lá em Jerusalém. Que é tanto no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele nos fala que ele já teve um encontro com ele, né? Ele já teve um encontro com ele em Jerusalém. 15 dias, né? Isso, passou os 15 dias, aquela quinzena de Pedro e Paulo, que Pedro passa todo o evangelho para Paulo, né? E aí eles já tiveram essa primeira conversa, né, a respeito dos gentios, dos pagãos e dos circuncidados. Pedro é o apóstolo dos circuncidados, né? Pedro é o apóstolo dos judeus. Ele foi converter os judeus. E Paulo vai para os gentios, para os pagãos. E aí queriam colocar o fardo pesado nas costas dos pagãos, que tinham que circuncidar, né? E aí tanto a circuncisão quanto a alimentação também era dentro desse contexto. E Pedro, fala aí na leitura que nós lemos aí, né? Fala que antes ele estava junto, né? Estava junto dos pecadores, né? Dos pagãos. E quando chega os outros judeus da parte de Tiago, que era de Jerusalém. Né? E aí ele começa a se diminuir, né? A se inibir ali, e Paulo ele veio para falar a verdade e para colocar a liberdade do Cristo ressuscitado. Por isso esse puxão de orelha, esse desentendimento, né? Então ele não hesitou nem mesmo por deferência de Pedro, né? Ele reconhecia que este era um apóstolo. Ele não diminuiu o apostolado de Pedro, né? Mas realmente fora designado como apóstolo antes dele. Ele reconhece isso aí. Antes dele, Pedro foi designado apóstolo. Tanto no capítulo 1, versículo 17, nos fala disso aí, dessa carta ao Gálatas, né? Sabia que Pedro era uma das colunas da igreja primitiva, né? Então ele não desobedeceu, mas simplesmente foi preciso falar a verdade, né? Então dentro desse contexto aí é o mesmo Pedro, o Cefas que ele fala é o mesmo Pedro. Muito bom. Diácono, a gente sabe que Pedro e Paulo, né, pelo que você já falou, que a gente já leu na Bíblia também, né, são exemplo de evangelização, né, são exemplo de bons cristãos, né, o discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, né, Paulo, o apóstolo dos gentios, só em falar que é apóstolo dos gentios, né, porque os gentios eram os pecadores. Eram os pecadores, né? Exatamente. Os pagãos. Os pagãos, né? Quem é pagão é pecador, né? Não se junta, não fica na mesa, né? Mas ele se tornou o apóstolo dessas pessoas, né? O que a gente pode dizer que essas duas figuras representam para a igreja hoje como modelos, né? A igreja pretendida pelo Papa Francisco, essa igreja em saída, essa igreja que acolhe o pecador, né? Que dialoga com o diferente e, acima de tudo, uma igreja que se preocupa muito com o meio ambiente, né? Como a gente pode tirar dessas duas figuras para a nossa igreja de hoje? Olha, Pedro e Paulo, né? Os grandes missionários. Isso aí a gente já vê isso aí dentro desse contexto dessa igreja em saída do Papa Francisco, né? Precisamos realmente sair dentre as paredes. Precisamos ir até
a base onde está o povo, onde está a necessidade, né? A igreja olha para estes dois gigantes da fé e vê dois apóstolos que libertaram força do Evangelho, né? Eles libertaram na força do Evangelho em todo o mundo, porque a partir dali se vai para todos, né? Se vale para todos, porque antes foram libertados pelo encontro, aquilo que eu estava falando agora da libertação, né? Eles foram libertados pelo encontro com Cristo. Ele não os julgou nem humilhou, né? Mas partilhou perto e afetuosamente a sua vida e nos confortou finalmente. Então, essa igreja em saída de Papa Francisco precisa ter o ardor missionário e, acima de tudo, entusiasmo, coragem, né? Se deixar ouvir pelo Espírito Santo, porque nós olhamos dentro das cartas de Paulo, né? Das viagens que ele fez, e sempre dizia assim: o Espírito Santo me guarda alguma coisa em tal canto. Então, se deixar ser ouvido por esse Espírito, né? Pelo Espírito Santo, e, acima de tudo, ser entusiasta, né? Ser entusiasta, porque nós, no contexto de hoje que nós vivemos hoje, nas dificuldades que nós vivemos, né? No que a sociedade nos coloca, os meios de comunicação nos dá, então às vezes a gente pensa que é muito difícil ser cristão evangelizador. É melhor a gente ficar aqui nas três tendas junto com Jesus, Moisés e Elias, como Pedro diz, né? É melhor a gente ficar aqui no nosso comodismo e não sair para o Evangelho. Então a gente precisa ser entusiasta, por causa que as dificuldades são muitas, né? Os perigos, né? São Paulo enfrentou tudo isso, né? Pedro enfrentou tudo isso, os perigos. Então, dentro desse contexto aí que a gente vê assim, a questão da missão, né? E muitas vezes nós pensamos que ser missionário é sair da nossa cidade, sair da nossa pátria, né? Não. O ser missionário é ir lá nas favelas, ir lá nas dificuldades da vida, lá na periferia. Isso é missão, né? Sair da nossa sala de ar-condicionado, que nós costumamos nos reunir com as pastorais. Vamos lá nas vielas da vida, né? E ali nós vamos ter dificuldades, sim, mas Cristo está conosco, né? E o Espírito de Pedro, e o Espírito de Pedro e Paulo também, que é o que nos dá entusiasmo e nos dá alegria, né? Diácono Pedro, show de bola o nosso bate-papo, né? Se você está gostando, imagina eu que gosto de ouvir o seu Pedro falar dessas histórias, a história da nossa igreja. Diácono Pedro, eu queria que você, o nosso tempo está encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos que estão nos assistindo sobre Pedro e Paulo, essas duas figuras que são figuras importantes. Inclusive ontem, domingo, dia 3, foi a festa de São Pedro e São Paulo. Sim. Deixa uma mensagem pra gente. E logo após a mensagem, eu também já peço para você fazer a oração para encerrarmos o nosso Tapiri da Fé. Muito bem. Pois é, então, olhando no contexto desses dois santos, né, nós precisamos ser tocados pelo Senhor, né? Assim como eles foram, se abrir ao Espírito Santo, para que possamos ser colaboradores também, assim como eles foram, né? Se doando a sua própria vida, né? Não só vivendo, mas morrendo também, porque eles se doaram a própria vida, vivendo e morrendo com o Senhor, para ressuscitar no Senhor, entendeu? E nós precisamos ser cristãos que possamos nos doar, né? E que possamos também viver e morrer por Ele, pelo Senhor, para que possamos também ter a graça, porque São Paulo nos fala: morremos em Cristo e ressuscitaremos em Cristo, né? Então,
dentro desse contexto da festa de ontem que nós tivemos São Pedro e São Paulo, os apóstolos da igreja, os apóstolos dos cristãos, cabeça da igreja, que possamos nos espelhar, né? E não sejamos de Pedro e nem de Paulo, e sim de Jesus ressuscitado. Muito bom. E como Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, né? Agora encerra o nosso Tapiri da Fé, esse nosso pedacinho de fé aqui, com a nossa oração, né? Abençoando os nossos amigos que estão lá do outro lado. Então vamos pedir ao Senhor que possa enviar o seu Santo Espírito para que possamos ser libertos de todas as prisões, de todas as dificuldades que nós temos na nossa vida. Se coloque no Senhor, vá para o Senhor. Jesus é aquele que dá a calmaria na barca que está afundando, e Ele manda o vento se calar e dá uma calmaria na nossa vida. Que nós possamos ir ao encontro do Senhor e nos colocar: Senhor, salva-nos que estamos perecendo nessa sociedade onde nós estamos vivendo o inverso, e que possamos, acima de tudo, amar e perdoar através da força do Espírito Santo. Pedimos a Nossa Senhora que desceda junto ao seu Filho, para que possamos estar sempre ao seu serviço e ouvindo sempre: faça-se tudo o que Ele mandar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diácono Pedro, Tapiri da Fé agradece a sua disponibilidade. Nós sabemos que a sua vida é agitada, seu trabalho nas comunidades, mas você encontrou um tempinho para estar aqui com a gente e levar conhecimento da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. De coração, Tapiri da Fé agradece. Muito Esse bem. espaço também aqui é seu, viu? Muito bem. Ainda vai vir muitas vezes. Estamos aqui, tá?